A Tesla acaba de introduzir o novo Model Y Performance, equipado com os mesmos motores duplos Performance 4 do topo de gama Model 3. 450 cavalos de potência. Do 0 aos 96 km por hora em apenas 3,3 segundos. Velocidade máxima de 250 km por hora. E, surpreendentemente, uma autonomia de 579 km graças a uma nova célula de bateria de alta densidade. O preço? Começa nas 62 mil libras, cerca de 83 mil dólares. Números que, à primeira vista, parecem apenas mais uma atualização de gama, mais um SUV que fica um pouco mais rápido e um pouco mais caro do que o modelo anterior. É assim que a maioria da imprensa automóvel está a tratar esta notícia. Mas quem olha só para a folha de especificações está a perder o essencial. Porque o que realmente importa não é o preço. É o que está dentro do motor. A Tesla não está apenas a construir carros mais rápidos. Está a reescrever as leis da física dos motores elétricos. E a arma secreta chama-se rotor revestido a carbono. Enquanto a concorrência está a tentar perceber como construir motores mais baratos, a Tesla já resolveu o problema mais antigo dos motores elétricos, a dilatação térmica. O cobre e o carbono expandem-se a ritmos diferentes quando aquecem. É um problema de física básica que atormenta engenheiros de motores há décadas. Todo o setor da engenharia elétrica sabia que o entreferro era o calcanhar de Aquiles do motor de alta rotação. A Tesla descobriu como fazer os dois materiais coexistirem sob rotações extremas sem que o revestimento se solte ou rache. E, para isso, construiu uma máquina que não existia em lado nenhum. Do zero. Nenhum fornecedor tinha esse equipamento pronto a comprar. A Tesla teve de projetá-lo, construí-lo e afiná-lo internamente, algo que a maioria dos fabricantes de automóveis simplesmente não tem capacidade de fazer, porque exige não só capital, mas anos de tentativa e erro que poucas empresas se podem permitir. Pensa nisto durante um segundo. Uma máquina que ninguém tinha construído antes. Por que ninguém precisava dela? Até agora. Achas que este motor vai mudar a indústria para sempre, ou será que a concorrência ainda tem tempo para reagir? Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Leio todos e cada um deles. Agora, prepara-te para perceber como é que a Tesla conseguiu o que a indústria considerava impossível. O motor elétrico tem um problema fundamental. A altas rotações, o rotor, a parte que gira, expande-se devido à força centrífuga e ao calor. Essa expansão aumenta o entreferro, o espaço entre o rotor e o estator. E, quando o entreferro aumenta, o campo eletromagnético enfraquece. Menos binário. Menos potência. Menos eficiência. É um efeito em cadeia. 1 milímetro a mais de folga pode custar uma percentagem significativa de desempenho. Todas as montadoras sabiam disto. A solução tradicional era usar um rotor de aço de alta resistência, capaz de suportar a força centrífuga sem se deformar tanto. Mas o aço adiciona peso, limita as rotações máximas que o motor consegue atingir em segurança, e não resolve verdadeiramente o problema do calor, apenas o atrasa. Durante anos, os engenheiros da indústria trataram isto como um limite físico incontornável. Querias mais potência, tinhas de aceitar mais peso, ou querias mais rotações, tinhas de aceitar mais desgaste. Era uma equação sem solução aparente. A Tesla fez algo diferente. Em vez de lutar contra a expansão do cobre, decidiu controlá-la desde a origem. Enrolou uma camada de fibra de carbono à volta do rotor com uma tensão tão elevada que o cobre fica permanentemente em compressão. Mesmo quando aquece e tenta expandir-se, a fibra de carbono segura-o no lugar, como uma cinta invisível que nunca cede, o mesmo princípio usado em engenharia estrutural para pré-esforçar betão, aplicado aqui a um componente que gira a milhares de rotações por minuto. Resultado: o entreferro mantém-se constante em qualquer regime de rotação, do arranque suave até ao limite máximo de velocidade. O campo eletromagnético mantém-se forte. E o motor pode rodar mais depressa sem perder eficiência, algo que parecia contraditório antes de a Tesla o demonstrar na prática. E qual é o resultado final? O motor da Tesla opera a mais de 20 mil rotações por minuto, cerca de 25% mais do que as gerações anteriores. Isto significa mais potência a partir de um motor mais pequeno e mais leve. Densidade de potência que a concorrência não consegue igualar, porque não tem a máquina, o processo nem a experiência acumulada para o fazer. A Tesla não está apenas à frente no fabrico de veículos elétricos, eles redefiniram os motores elétricos, escreveu um analista da indústria. O seu motor de indução AC com rotor de cobre, tecnologia de duplo motor, e sistemas de controlo avançados estabelecem os padrões da indústria.
Mas há um detalhe que quase ninguém está a discutir. O que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. A história do rotor de carbono não começou no Model Y Performance. Começou no Model S Plaid, em 2021. E o que a Tesla fez desde então é ainda mais impressionante. Na altura, Musk chamou ao motor do Plaid o motor mais avançado da Terra. Parecia marketing, o tipo de frase que qualquer CEO diria num lançamento de produto, mais uma hipérbole para gerar manchetes. Mas a realidade é que a Tesla resolveu um problema que ninguém tinha resolvido antes, em escala comercial. Construiu uma máquina para enrolar a fibra de carbono sob alta tensão, com precisão suficiente para que cada rotor saísse idêntico ao anterior, uma tolerância mínima, porque qualquer variação na tensão do enrolamento comprometeria a compressão uniforme do cobre. Desenvolveu uma técnica que permitia ao cobre e ao carbono coexistirem sem se desfazerem ao longo de milhares de horas de funcionamento, em condições de calor e vibração constantes. E colocou tudo em produção em escala, não como um protótipo de bancada, exibido uma vez numa conferência e depois esquecido, mas como uma peça montada em centenas de milhares de veículos, ano após ano, com a mesma fiabilidade. Agora, a mesma tecnologia está a chegar ao Model Y Performance. O mesmo motor Performance 4 Duo. A mesma potência de 450 cavalos. A mesma aceleração de 3,3 segundos do 0 aos 96 km por hora. E, mais importante, a mesma eficiência que permite quase 580 km de autonomia com uma bateria que, noutros carros, daria muito menos quilômetros pelo mesmo tamanho e peso. É a democratização gradual de uma tecnologia que, há apenas alguns anos, estava reservada ao modelo mais caro e mais exclusivo da marca. A indústria está a tentar perceber como a Tesla fez isto. E a resposta é simples: eles não estão a copiar ninguém. Estão a inventar tudo do zero, desde a máquina de produção até a liga metalúrgica usada no rotor. Enquanto a BYD, a Toyota e a GL estão a competir em preço e autonomia, as duas métricas que dominam a publicidade do setor, a Tesla está a competir num campo diferente: densidade de potência e eficiência. E este é o campo onde a vantagem da Tesla é mais difícil de replicar, porque não depende apenas de comprar melhores baterias ou baixar margens. Depende de anos de engenharia acumulada que não se copia num trimestre. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo: quanto tempo falta para esta tecnologia chegar a todos os carros elétricos? Porque já está mais perto do que imaginas. Mas há um segredo que a Tesla não contou a ninguém. E é esse segredo que vai mudar tudo. Enquanto a Tesla apresenta o seu motor de 450 cavalos com rotor de carbono, a concorrência está a tentar perceber como reagir. E a resposta não está a ser bonita. A Toyota Hilux BEV, que acabou de chegar à Nova Zelândia, custa $79.990 neozelandeses, quase $90.000 australianos, e tem apenas 144 kW de potência, 315 km de autonomia e capacidade de reboque de apenas 2.000 kg. É uma picape pensada para o trabalho pesado, não para o desempenho, mas mesmo assim os números ficam pequenos ao lado do que a Tesla está a oferecer num SUV de passageiros. A Tesla oferece um motor que, por si só, entrega mais potência do que a picape inteira. E falam a um preço que, no contexto do mercado de luxo, é quase acessível quando comparado com o que oferece em troca. A BYD Shark 6, a picape híbrida que está a assustar a indústria pela combinação de preço e capacidade, custa $35.000 e tem 321 cavalos de potência combinada, motor a combustão mais motor elétrico a trabalhar em conjunto. A Tesla Model Y Performance, com 450 cavalos e 579 km de autonomia, custa $83.000. É mais cara, sim, mais do dobro. Mas também é muito mais potente e muito mais eficiente por quilômetro percorrido, e falo sem qualquer motor a combustão a complicar a equação. E Geely? A GL Hidara RD6 Malta Edition custa $20.000, tem 349 cavalos e 1.068 km de autonomia combinada, um número impressionante à primeira vista, resultado de um sistema híbrido plug-in com um depósito de combustível a somar quilômetros à bateria. Mas não tem o motor de carbono da Tesla. Não tem a densidade de potência. Não tem o know-how que a Tesla construiu ao longo de anos de investigação e desenvolvimento, testando, falhando e refinando cada geração de motor até chegar a este ponto. A verdade é que a Tesla não está a competir no mesmo mercado que a GL,
a BYD ou a Toyota. A Tesla está a competir no mercado de luxo e de alto desempenho, e, nesse mercado, a vantagem tecnológica vale mais do que o preço por quilômetro de autonomia. Um comprador de um Model Y Performance não está a comparar o preço por quilômetro com o de uma picape de trabalho, está a comparar aceleração, sensação de condução e engenharia de ponta com outros veículos de desempenho, elétricos ou não, muitos dos quais custam ainda mais e entregam menos. No entanto, há uma área onde a Tesla está a surpreender toda a gente. Agora que já sabes tudo sobre o motor de carbono da Tesla, a pergunta que tens de fazer é: o que é que isto significa para ti? A Tesla não está apenas a construir carros mais rápidos. Está a construir uma plataforma tecnológica que vai chegar a todos os veículos elétricos da sua gama, e possivelmente além dela. A tecnologia do rotor de carbono não é exclusiva do Model Y Performance. Vai chegar ao Model 3, ao Model S, ao Model X. E, eventualmente, vai chegar aos carros mais acessíveis, à medida que os custos de produção da técnica caírem com a escala, o mesmo padrão que a Tesla já seguiu com outras inovações, do fabrico de baterias à moldagem estrutural em alumínio, que começaram nos modelos topo de gama e acabaram por descer até aos modelos mais populares da marca. O Cybercab, a robotaxi autônoma da Tesla que já está em produção na gigafábrica do Texas, é o próximo passo desta mesma filosofia de engenharia. Pesa apenas 1.412 kg, tem uma bateria de 48 kWh, e é o veículo elétrico mais eficiente alguma vez produzido. A sua eficiência de 165 watts por hora por milha é quase 30% superior à do Lucid Air, que era considerado o EV mais eficiente do mercado até agora. Com autonomia real de cerca de 470 km, o Cybercab pode viajar 6 milhas por cada kWh, mais do dobro da média dos EVs atuais. É a mesma obsessão por eficiência que gerou o rotor de carbono, aplicada agora ao veículo inteiro, do motor ao chassis, da bateria ao software. A Tesla não está a construir carros. Está a construir uma rede de transporte autônomo e elétrico que vai mudar a forma como as cidades funcionam, do motor mais pequeno até a frota mais ampla. E, se achas que isto é apenas sobre carros, estás enganado. A tecnologia de motores que a Tesla desenvolveu, a compressão do rotor com fibra de carbono, a eficiência energética, a densidade de potência, vai chegar a outras indústrias. Drones, aviões, navios, geradores elétricos. Qualquer coisa que precise de um motor elétrico eficiente e potente, e que hoje esteja limitada pelos mesmos problemas de dilatação térmica que a Tesla acabou de resolver. Um motor mais leve e mais potente não interessa só a quem compra um carro, interessa a quem projeta um drone que precisa de voar mais tempo com a mesma bateria, ou um navio elétrico que precisa de mais binários sem mais peso. Pensa nisto da próxima vez que vires um Tesla na estrada. Não estás a ver apenas um carro. Estás a ver o futuro dos motores elétricos a ser construído à tua frente, peça por peça, patente por patente. Um motor que começou como resposta a um problema de física no laboratório, e que agora define o que significa ser rápido, eficiente e potente numa era elétrica. Mas há uma parte desta história que quase ninguém discute. O próximo vídeo no teu ecrã vai diretamente a esse ponto. Não feches este separador.